Paz, irmãos, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo do nosso culto de ensino online. Hoje falaremos sobre dons do Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Nosso objetivo não é estudar esses temas exaustivamente, mas apresentar para você de forma panorâmica esses temas para que você tenha um entendimento melhor a respeito deles, amém? Quero te convidar, onde você estiver nesse momento, para orar comigo. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado a oportunidade de estudar e conhecer um pouco mais a sua palavra nesse dia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, ilumine as nossas mentes. Abençoa esse vídeo, Senhor, que onde ele chegar as pessoas possam ser edificadas pela sua graça, pelo seu amor, e que haja, Senhor, uma busca maior pelos dons genuínos do teu Espírito Santo. Meu Deus, nos livra de todo mal, afasta o maligno, guarda nossos lares debaixo da tua presença, debaixo do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós leremos alguns versículos. 1 aos Coríntios 12, a partir do versículo 4. Amém? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós falamos de dons espirituais, nós estamos falando de algo que tem origem em Deus. Algo que nos foi dado por Deus, algo que veio do Senhor. Amém? Nós falamos na última aula sobre o Espírito Santo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, no final desse vídeo vai aparecer um card onde você pode clicar e assistir o último vídeo, a última aula a respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem um trabalho extremamente ligado ao trabalho da igreja. Quem capacita a igreja, quem move a igreja, quem desperta vocações, quem desperta ministérios na igreja, quem inspira a palavra de Deus, tudo isso é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo é também o responsável por derramar dons sobre a igreja. Então, primeiramente, eu vou utilizar aqui o que a nossa declaração de fé diz a respeito dos dons. O texto ficou muito bom, então quero compartilhar com você. Você sabe que nós estamos ministrando a declaração de fé das Assembleias de Deus. E o texto nos diz que os dons são recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operados por meio de seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Eles são dados à igreja para sua edificação espiritual, seu conforto e seu crescimento espiritual. Os dons, eles são uma capacidade sobrenatural que nos é dada por Deus por meio do Espírito Santo. Ela é dada aos crentes em Jesus porque a função dela, além de manifestar o poder de Deus, é a edificação da igreja, é a ajuda, é a cooperação no trabalho da igreja. Os dons espirituais, eles são do Espírito Santo, são dados a nós e nos dão capacidades que naturalmente nós não teríamos. Como, por exemplo, o dom de profecia, que transmite a capacidade de trazer uma palavra de Deus a respeito de determinado assunto ou de revelar fatos que estão escondidos e que só é conhecido pela mente de Deus e que Deus permite, por meio desse dom, que esses fatos sejam manifestados, sejam conhecidos. Amém? Então os dons são sobrenaturais. Os dons não são talentos. Os dons não são talentos naturais, talentos que as pessoas possuem desde o nascimento, ou por meio do ensino, por meio da prática, por meio do treinamento. Não. Os dons, eles têm uma origem espiritual e têm uma função espiritual. Amém? São sobrenaturais. E aí, 1 Coríntios 12, 7 nos diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em outras traduções, eu estou aqui utilizando a Almeida Corrigida e Fiel,
em outras traduções, para o bem comum. Que é exatamente esse o sentido. Os dons são dados para o bem comum da comunidade dos crentes, para o bem comum da igreja. Então, os dons, eles só são dados onde eles são úteis. Por quê? Porque os dons são dados para o trabalho da igreja, para a edificação da igreja, para o fortalecimento da igreja. Ninguém receberá dons se não for para utilizá-los. Deus não derrama dons sem propósito. Deus derrama dons com uma utilidade em mente. Uma reflexão importante a respeito dos dons. A nossa declaração de fé deixa claro que nós cremos na continuidade e na atualidade dos dons. Desde o início da Reforma Protestante, houve muitas dúvidas a respeito dos dons, muitos embates teológicos a respeito de dons, e há um grande grupo de cristãos que não acreditam que os dons são para os tempos de hoje e nem que eles continuaram, mas sim que eles cessaram, por isso eles são chamados de cessacionistas. Eles acreditam que os dons cessaram no fim do período apostólico. E à medida em que nós adquirimos uma versão compilada das Escrituras, que a igreja tinha um cânon bíblico, livros da Bíblia bem definidos, então dons já não seriam mais necessários porque toda a revelação estaria contida na Bíblia. Nós, como pentecostais, acreditamos na continuidade dos dons e na atualidade dos dons. Ou seja, nós acreditamos que os dons eles continuaram existindo na igreja mesmo após o tempo apostólico e que eles continuaram sendo ferramentas importantes para o trabalho da igreja. Nós acreditamos que eles são atuais, acreditamos que os dons existem hoje. O que nós entendemos, e até mesmo entre pentecostais hoje, há pessoas que não querem mais acreditar em dons, que não desejam mais ter nenhuma vivência, nenhuma experiência com dons espirituais. Isso nos leva a algumas reflexões. É importante nós pensarmos, por que isso tem acontecido? Por que essas pessoas, ainda que tenham sido criadas em um ambiente propício para o desenvolvimento de dons, hoje em dia têm decidido não mais acreditar em dons? O primeiro motivo seria as falsas manifestações de dons. Isso acontece? Sim, infelizmente, isso acontece. Sempre haverá pessoas que vão falar em nome de Deus sem ter recebido de Deus essa orientação. E infelizmente há pessoas que simulam o exercício de dons espirituais e dessa forma enganam as pessoas. E essas pessoas geralmente são muito convincentes e têm uma capacidade grande de percepção a respeito das pessoas, e ao simular esses dons, fatalmente vão gerar frustração nas pessoas que estão vivenciando aquela experiência. E isso é um problema. A falta de dons genuínos, a manifestação cada vez menor de dons genuínos, dons que realmente vieram de Deus, dons que realmente revelam o oculto, aquilo que está escondido, aquilo que ninguém sabe, dons que levam o homem ao arrependimento das suas ações, eles estão se tornando raros. E nós temos visto cada vez mais manifestações de pessoas que, na verdade, não têm dons espirituais ou não estão sendo usadas por Deus, mas estão agindo de acordo com seus interesses. Os falsos profetas sempre existiram. Como nós vemos aqui, por exemplo, na primeira carta de João, João advertendo aos crentes que tivessem cuidado para que não se deixassem enganar por falsos profetas, para que não crescem em tudo que eles ouvem. O segundo fato que nós devemos refletir é a falta de entendimento sobre os dons. As pessoas geralmente vivenciam dons antes de entender o que são os dons. Isso pode gerar alguns problemas. A falta de entendimento a respeito dos dons leva muitas pessoas a pensarem que os dons são a fonte exclusiva de direcionamento para as suas vidas, quando na verdade a própria Bíblia deixa claro que a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Mas muitas pessoas têm buscado excessivamente dons e acabam caindo justamente no primeiro ponto que nós discutimos. Muitas vezes cairão nas mãos de pessoas enganadoras, pessoas que, sem nenhum pudor, sem nenhum temor de Deus, mentirão. E o pior é que às vezes há até pessoas que acreditam realmente estar sendo usadas por Deus,
Mas a falta de conhecimento dos dons não faz com que elas percebam que esses dons não são genuínos, não vêm de Deus. Então nós precisamos entender os dons? Sim. Precisamos entender o que a palavra de Deus diz a respeito dos dons? Sim. Muitas pessoas não usam aquele conselho tão simples da palavra de Deus. Ouça tudo, julgue tudo, mas retenha somente o que é bom. Filtre. Filtre aquilo que você está ouvindo. Depois, a falta da busca por dons espirituais. Quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz que eles devem buscar dons com zelo, ou seja, com esforço, com dedicação e com consciência. Hoje em dia, nós temos visto uma busca pequena por dons, talvez justamente pelo desconhecimento a respeito do que os dons representam e a respeito da força, do poder que eles podem representar na atuação e no trabalho da igreja. Então, hoje em dia, nós vemos pouca busca por dons. Principalmente entre os jovens, é muito raro ver pessoas que busquem dons, porque a falta de entendimento a respeito dos dons pode levar inclusive ao medo de receber de Deus um dom ou de exercer um dom na presença de Deus e diante da igreja. Então nós precisamos refletir também sobre isso. Depois, a frieza espiritual. Nós estamos passando por um processo em que a igreja nunca foi tão intelectual como ela é hoje. Nós temos muitos estudos, isso é importantíssimo, isso é interessantíssimo. Se não fosse importante, nós não estaríamos aqui. Mas o que isso pode levar? Talvez a uma crítica além daquilo que é necessário a respeito das coisas espirituais. Porque a nossa fé e a nossa vida com Deus, ela envolve todas as áreas do nosso ser, corpo, alma e espírito. Então nós temos uma vivência no corpo. Por exemplo, quando nós vamos ao culto, nós estamos oferecendo o nosso corpo em sacrifício a Deus. Quando nós temos, por exemplo, a nossa mente, a nossa alma, nós temos uma vivência intelectual da fé. Nós temos então que aprender sobre a fé, vivenciar a fé também em nossa mente. Mas nós temos a dimensão espiritual da fé. E nessa dimensão espiritual da fé acontecem coisas sobrenaturais. E nós não podemos abrir mão de nenhum desses aspectos. Nós temos que ter uma visão equilibrada a respeito da fé. Então a frieza espiritual, ela é possível. Por exemplo, Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz a eles que não extingam o Espírito de Deus. Extinguir vem da ideia de fogo, fogo mesmo. Então extinguir é o fogo apagar, o fogo do Espírito Santo apagar. E Paulo diz aos Tessalonicenses, não permitam que esse fogo se apague. Não atrapalhem o agir do Espírito Santo de Deus. E Paulo inclusive diz, logo na sequência, para que não seja desprezado o dom de profecia. Então, quando Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, Paulo diz a Timóteo para reavivar o dom de Deus que havia nele. E esse reavivar é justamente fazer o fogo queimar de novo. Então, nós precisamos ter cuidado com a frieza espiritual, com a ausência de busca do Espírito Santo, com a ausência de busca pela vontade de Deus. Os dons são muitos, os dons são variados. Nas Escrituras, nós veremos em seguida, nós temos pelo menos 3 listas de dons espirituais. E nenhuma delas busca ser uma lista exaustiva dos dons. Ou seja, nós entendemos que os dons podem não estar todos listados nas Escrituras. Por exemplo, nós não temos no Novo Testamento, em nenhuma dessas listas, o dom de visão. Mas nós sabemos que o dom de visão é um dom de revelação comum. Nós vemos, por exemplo, esse dom com muita frequência no Antigo Testamento. Nós vemos esse dom até em exercício no Novo Testamento, mas nós não vemos ele listado como dom espiritual. Mas nós sabemos que é um dom concedido pelo Espírito Santo. Então os dons são vários, os dons são variados. Amém? Existem muitos dons. Quando nós lemos 1 aos Coríntios 12, do 4 ao 6, Paulo inclusive faz uma separação e mostra que há diversidade de dons, carismas, são virtudes especiais de Deus, são capacidades especiais de Deus, a diversidade de ministérios e a diversidade de operações. Todas essas coisas, no seu sentido geral, são dons espirituais, porque eles foram concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Todos, operações, carismas, ministérios, foram concedidos pelo Espírito Santo. E nesse sentido, são dons do Espírito Santo.
No entanto, quando nós falamos de dons, a palavra que foi traduzida como dons para nós é a palavra carisma, que é uma capacidade, uma virtude espiritual, algo que foi dado por Deus. Amém? Então vamos lá. Tendo diferentes dons, Romanos 12, 6, segundo a graça que nos é dada. Sempre, sempre, sempre. A Bíblia faz questão de mostrar que os dons têm origem em Deus e que Deus dá dons de acordo com a sua vontade ou de acordo com a sua graça. Amém? Os dons, como já disse, são muitos, né? E aí nós temos pelo menos 3 listas onde aparecem dons espirituais. Amém? Nós, infelizmente, pelo tempo, não teremos condição de explorar os dons, cada um deles, mas em uma outra oportunidade, talvez, nós poderemos fazer isso. Primeiro, em Romanos 12, do 6 ao 8, nós temos profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidir, misericórdia. Essas coisas são apresentadas como dons espirituais. Depois, em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, nós temos palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou palavra da ciência, fé, dons de cura, dons de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas, dons de ajudar, dons de administrar. Depois, em 1 Coríntios 12, 28, nós temos apóstolos, profetas, doutores, milagres, socorros e governos. Vejam que há dons que estão listados em mais de uma lista, como é, por exemplo, o caso do dom de profecia. Mas todas essas coisas, tanto operações, quanto ministérios, quanto carismas ou dons, todas essas coisas vêm do Espírito Santo. E todas essas coisas têm o objetivo de levar a igreja ao progresso, de levar a igreja ao avanço, de que o reino de Deus avance, de que o reino de Deus conquiste vidas, de que o reino de Deus cada vez mais aproxime as pessoas do Senhor. Amém? Então, quando nós falamos de dons, há muitos dons. Nós falamos, por exemplo, do dom de variedade de línguas. Pelo que nós entendemos nas Escrituras, o dom de variedade de línguas, por exemplo, é o dom de transmitir uma mensagem profética por meio do uso de línguas. E esse dom ele precisa, para o seu funcionamento, de um outro dom, que é o dom de interpretação de línguas. Ou seja, para que esse dom funcione, é necessário que uma pessoa transmita a mensagem e que outra pessoa interprete essa mensagem. Nós temos, por exemplo, o dom de profecia. E o dom de profecia ele é a capacidade de transmitir o pensamento de Deus a respeito de determinado assunto. Então, não é incomum que através do dom de profecia, pessoas que às vezes estão vivendo uma vida de pecado, escondidas, sejam às vezes confrontadas por meio de uma manifestação de algo que estava escondido. Então, esses dons, todos eles, têm grande utilidade para a igreja. Nós vemos que é o Espírito Santo quem separa pessoas para o ministério. É o Espírito Santo quem chama mestres, é o Espírito Santo quem chama profetas, é o Espírito Santo quem chama, ele que dá o ministério, ele que dá o trabalho. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas confundem talentos com ministério. E muitas vezes as pessoas que têm talento para determinada coisa são colocadas para exercer função na igreja ou para exercer um ministério que elas não foram vocacionadas para exercer. Faltou talvez a busca de uma direção do Espírito Santo ou o desejo, o pedido de receber o ministério do Espírito Santo, de receber algo de Deus que seja a direção certa do que aquela pessoa foi chamada para fazer, qual o serviço que ela foi chamada para desempenhar. E aí nós temos o amor, que é o dom excelente. Quando nós terminamos 1 Coríntios 12, Paulo fala a respeito dos dons, termina dizendo que os coríntios devem buscar os dons, mas que ele mostraria um caminho mais excelente. Então, quando ele entra no capítulo 13 de 1 Coríntios, que é talvez um dos capítulos mais bonitos das Escrituras, quando ele entra no capítulo 13, ele começa a falar do amor. Mas não é qualquer amor, é o amor que é um reflexo do amor de Deus. E esse amor é o dom perfeito. Esse amor é o dom excelente.
Esse amor é o dom que deve estar presente na vida de todo cristão, que deve ser buscado por todo cristão e que deve ser exercido por todo cristão. O cristão que não tem amor, como é que ele pode ser a reprodução da figura de Cristo? Como é que ele pode ser um pequeno Cristo? Isso que é um cristão, se ele não possuir o amor. O amor, que vem do coração de Deus, é o dom excelente. Esse é o maior dom. É o dom que, depois que todos os outros dons cessarem, ele vai permanecer. Ele vai continuar. O amor é o dom excelente. Amém? E aí nós vamos entrar agora nessa parte que nós falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, como é utilizado pela nossa declaração de fé. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. É também uma promessa divina aos salvos, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. Se você pensar no significado da palavra batismo, que é um mergulho, é uma imersão, o batismo no Espírito Santo, se utilizando dessa imagem, seria ser mergulhado no Espírito Santo, né? Ou ser encharcado pelo Espírito Santo, ou ter o Espírito Santo sendo derramado sobre você de uma forma abundante. E a nossa declaração utiliza a palavra revestimento, e é importante nós entendermos isso quando nós formos falar sobre a habitação do Espírito Santo. É que o Espírito Santo, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, já habita em nós. O que nós recebemos no batismo com o Espírito Santo é um revestimento do poder do Espírito Santo, que nos dá uma capacidade sobrenatural. Amém? Tem uma função, nós entenderemos logo em breve. Deus também não derrama o batismo com o Espírito Santo sem que haja ali uma necessidade, sem que haja ali uma utilidade. Amém? Com relação à evidência física do batismo com o Espírito Santo, sendo falar em outras línguas, claro que esse não é um ponto simples, é um ponto que existe muita polêmica a respeito dele, inclusive entre os pentecostais. No entanto, eu vou seguir aqui a linha da nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé diz que a evidência física, visível do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Onde nós veremos isso? Por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos nós veremos primeiramente no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos em forma de línguas repartidas como que de fogo, cada um deles começa a falar e as pessoas que estão em volta, estrangeiros de todas as partes do mundo naquele período, estão em Jerusalém e ouvem aqueles irmãos falando das grandezas de Deus nos seus próprios idiomas. O egípcio que estava ali ouviu o crente, que era um israelita, falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma. O sírio, o fenício, o romano, todos eles que estavam ali ouviram as pessoas falando da grandeza de Deus nos seus próprios idiomas. Isso foi também um símbolo forte, mostrando que a partir daquele momento, a graça de Deus, o Evangelho de Deus, seria manifestado também aos gentios. Porque aqueles homens foram capacitados pelo Espírito Santo a transmitir uma mensagem espiritual nos idiomas gentílicos, nos idiomas de pessoas que até então não conheciam, muito provavelmente, o Deus de Israel. Então, nós vemos essa primeira manifestação. Mas a cada momento em Atos dos Apóstolos em que nós vemos alguém sendo evangelizado, os apóstolos então oram por aquelas pessoas com imposição de mãos e elas recebem o batismo com o Espírito Santo e também falam em novas línguas. Amém? Mesmo nos momentos em que não é expressamente dito que houve ali o falar em outras línguas, nós percebemos que houve algum sinal visível onde foi perceptível aos apóstolos que aquelas pessoas receberam o mesmo batismo com o Espírito Santo que foi recebido no dia de Pentecostes. Então, para nós, os assembleanos, os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo é uma realidade e a sua evidência física e visível é o falar em outras línguas. Vamos ler Lucas 24, 49? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Viram aí o revestimento? E esse poder é importantíssimo. Esse poder foi o que deu força aos apóstolos para pregar o evangelho em todo o mundo do seu tempo. Então, na era apostólica ainda, o evangelho chegou a regiões muito distantes do Oriente Médio, como a Europa, como o norte da África, e muitas regiões do mundo foram evangelizadas porque a igreja agia no poder e no revestimento do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é dado com um propósito específico. Deus não faz nada sem propósito. Deus não vai derramar o batismo no Espírito Santo sobre alguém se não houver uma utilidade. E vejam só, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vejam, eles receberiam o Espírito Santo, para então serem testemunhas. Por que o batismo no Espírito Santo é derramado sobre a igreja? Para que a igreja tenha ousadia para pregar o Evangelho. Para que a igreja tenha ousadia para avançar sobre o reino do maligno. É isso que o batismo no Espírito Santo faz. Ele dá aos crentes ousadia. Se nós olharmos o exemplo de Pedro, logo após a descida do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, Pedro se levanta e passa a pregar a uma multidão, cidade de Jerusalém reunida ali em volta daquele cenáculo, e então Pedro passa a pregar o Evangelho e milhares de vidas são convertidas a Deus. Quem deu esse poder a Pedro? Quem deu essa ousadia a Pedro? Foi o revestimento do Espírito Santo de Deus. Através desse revestimento, nós adquirimos ousadia. Não são incomuns os exemplos de pessoas que vivenciaram isso, como o meu caso, por exemplo. Ao ser batizado com o Espírito Santo, adquiri ousadia para a pregação do Evangelho. Aqui onde eu moro, logo após receber o batismo com o Espírito Santo, muitas vezes estive nas ruas com uma caixa de som, pregando o Evangelho, distribuindo panfletos nas ruas. De onde vem essa ousadia? Essa ousadia vem do revestimento que nós recebemos ao sermos batizados com o Espírito Santo. Muitas vezes, há crentes que precisam dessa ajuda para realizar a obra de Deus, mas são temerosos, ou às vezes preguiçosos, ou pouco disciplinados em buscá-las, ou às vezes não manifestam no seu coração o desejo sincero de receber essa virtude para avançar na obra de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo é dado para nos revestir de poder, com a finalidade de testemunharmos a respeito do Senhor Jesus. Vejam como ele é importante. Vejam, como um exemplo, o avanço das igrejas pentecostais no mundo, o avanço do movimento pentecostal. Talvez o cristianismo nunca teve um período de expansão tão acelerado e tão grande quanto depois do advento do pentecostalismo. Eu não estou dizendo que o batismo com o Espírito Santo deixou de existir enquanto não houve pentecostais. Não. O movimento pentecostal foi apenas uma retomada dessa virtude do Espírito Santo, porque eles passaram a buscar isso. Claro que, no primeiro momento, o movimento pentecostal foi extremamente julgado e sofreu muito preconceito, principalmente pelo fato de ser um movimento formado por negros, por descendentes de escravos, por imigrantes, por mulheres, e permanece sendo assim muitas vezes com essas características. O movimento pentecostal continua sendo predominantemente um movimento de mulheres, de negros, de pessoas pobres. É claro que isso está mudando, mas predominantemente é assim. Mas vejam, meus irmãos, que o movimento pentecostal, agindo dentro desse revestimento do Espírito Santo, alcançou lugares onde ninguém havia alcançado ainda. Nós alcançamos as grandes periferias, as grandes favelas, em todos os lugares, mesmo na região norte do Brasil, tão isolada. Ali as igrejas pentecostais chegaram, agindo na ousadia e no revestimento do Espírito Santo de Deus. Então, o batismo do Espírito Santo tem uma finalidade, é testemunhar a respeito de Jesus. Não está vinculado à salvação. Isso é importante, muito importante. Há pessoas que confundem isso. Todo salvo é batizado no Espírito Santo? Não. Mas todo salvo é habitado pelo Espírito Santo? Sim. É isso que nós entenderemos agora. Então, o batismo no Espírito Santo não está vinculado à salvação. Por exemplo,
Quando os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo, Jesus disse que eles já estavam limpos pela verdade. Jesus disse que eles já estavam com o nome escrito no livro da vida. Depois cheque as passagens que nós estamos disponibilizando na tela. Então, quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles não estavam recebendo a salvação. Eles já estavam selados, eles já estavam habitados pelo Espírito Santo. No entanto, o que eles receberam foi um revestimento especial, um poder especial. Alguém precisa ser batizado no Espírito Santo para ser salvo? Não, não. Você deseja fazer a obra de Deus? Você deseja ter um ministério? Busque o batismo no Espírito Santo. Ele é uma força, é um poder que pode te ajudar a avançar, a progredir no seu ministério. Depois, o batismo no Espírito Santo não está vinculado à habitação do Espírito Santo. Por que não? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele já diz aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então, todo crente é habitado pelo Espírito Santo. Todo crente é morada do Espírito Santo. Os discípulos, por exemplo, se você olhar aí depois João 20, 22, diz que os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Jesus já havia concedido o Espírito Santo a eles já estavam sendo habitados pelo Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 2, eles recebem um revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. É importante nós buscarmos o batismo no Espírito Santo, sim, mas quem vai receber o batismo no Espírito Santo? Aquele que tem o coração missionário. Uma igreja missionária receberá o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem uma finalidade. E a finalidade dele é que nós avancemos no reino de Deus. É que nós levemos o reino de Deus cada vez mais adiante. É isso, meu irmão. Espero que tenha sido edificante para você, que tenha abençoado sua vida. Assim como antes, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim. Está aqui meu WhatsApp, também meu Instagram. Estão também aqui o canal de YouTube da nossa igreja, o canal de Instagram da nossa igreja. Se você estiver assistindo pelo YouTube, quando aparecer o final do vídeo, vai aparecer ali um link para você se inscrever no nosso canal e também um link para você acessar a última aula sobre o Espírito Santo, para você entender que nós estamos seguindo uma sequência, amém? Então fique à vontade para me mandar a sua dúvida. Se houver dúvidas no próximo vídeo, então eu tirarei alguns minutos no início para esclarecer um pouquinho mais a sua dúvida, amém? Por último, meus irmãos, está aqui na nossa tela os nossos dados, tá? Se você é membro da Adelago, quer ofertar, quer entregar o seu dízimo para que a nossa igreja continue ajudando pessoas, para que a nossa igreja continue funcionando, para que o reino de Deus continue avançando, estão aqui os dados na tela, amém? Você pode contribuir. Deus te abençoe em nome de Jesus e que a sua casa seja abençoada pela graça de Deus, que haja dons do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Rodrigo, a toda a diretoria da igreja e que Deus continue